Meus irmãos, primeiramente eu gostaria de trazer para os irmãos que assim, o papel da educação cristã para os líderes, né? Tem uma passagem da Bíblia, se os irmãos podendo abrir comigo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, é uma passagem que todos nós conhecemos de carteirinha, quando Filipe, ele está indo em direção ao caminho de Gaza, né? E lá no versículo de número 30 e o 31, olha o que diz o texto. Diz assim, e correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías. E disse, entendes tu o que leis? Os irmãos percebem que a questão de entender o que está sendo lendo, ou que está sendo lido, é crucial, é fundamental isso. Né? Não apenas aquilo que nós estamos lendo, mas aquilo que alguém está falando. Pode ver que quando a informação ela chega truncada, a nossa tendência é perguntar, o que você disse mesmo? Porque o entender é fundamental. Então, quando eu estou lendo qualquer coisa, primeiro eu tenho que entender o que está sendo dito. Então, Filipe se aproxima do eunuco que está em direção à Etiópia, e o eunuco estava lendo o livro do profeta Isaías. Hoje a gente sabe que é o capítulo 53, né? E Filipe parece que tinha muita força física, ele está correndo, acompanhando a carruagem, e mesmo correndo, certamente com o pulmão bombando muito ar, ele entendeu que o eunuco estava lendo o profeta Isaías, e ele pergunta, entendes tu o que leis? Olha o versículo 31, nós temos a resposta do eunuco, ele disse, como poderei entender se alguém me não ensinar? E aqui entra o papel da liderança. O papel da liderança é assentar com o discípulo, assentar com o aluno, assentar com o irmão na fé, o iniciante, e não partir do seu próprio conhecimento, porque esta é uma das funções de quem vai ensinar. Você nunca pode partir do seu conhecimento. Pode ver que a própria palavra pedagogo, e o que é o pedagogo? Pedagogo é como se fosse o tutor de uma criança. A função do pedagogo é ele se inclinar, se abaixar à altura da criança ou à altura do aluno, e a partir do conhecimento do aluno trazer para o seu conhecimento. Tá certo? Então nós, como líderes na casa de Deus, ao ensinarmos a palavra, por isso que a palavra, o nosso linguajar, quanto mais simples, melhor. Se você tiver que usar duas palavras, você sabe uma difícil e uma fácil. A escolha, nós não podemos titubear. A escolha é a mais fácil. Se você tem uma palavra mais longa e uma mais curta, não tenha dúvida, use a mais curta. Entendeu? Porque você parte do conhecimento de quem está lhe ouvindo, para que a mensagem não seja truncada. E assim, meus amados, é importante nós percebermos que esse papel da educação cristã, ele é um papel assim tão fundamental, e até a guisa de introdução, eu até coloco aqui na nossa apostila, dizendo assim, no segundo parágrafo, os irmãos que tem aí, educação cristã tem por alvo trazer transformação de vidas. Então nós não estamos partindo do princípio de uma informação qualquer. A nossa informação é algo que traz vida. Que traz vida. Então, se traz vida, eu tenho que ter uma preocupação muito maior do que o professor
de uma escola secular, porque a nossa função é trazer uma palavra que produz vida. Jesus é um exemplo maior disso. Jesus era cuidadoso. Quer ver um exemplo? Nós encontramos lá em Mateus 22, lembra daquela passagem? Talvez todos os irmãos conhecem muito bem, mas talvez é até bom a gente ler, Mateus 22, quando alguém chega para Jesus, e veja que quem chega para Jesus, capítulo 22, a partir do versículo 21, era os fariseus, e eles querem pegar Jesus em alguma armadilha, e não é diferente comigo e com você no nosso dia a dia, na liderança cristã. Querem pegar Jesus no pulo e pergunta para ele: olha, é lícito pagar imposto a César ou não? Olha que pergunta capciosa. É lícito dar tributo a César ou não? Quem era César? César era o dominante. César era aquele que na realidade era o déspota, aquele que vinha de cima para baixo para sugar a riqueza, a energia do povo de Israel. Israel era como se fosse cativo de Roma. Imagine, produzindo alimentação com o sol quente da Palestina, e tinha que dar percentuais e mais percentuais para César, que não trazia nada, só levava. Aí alguém chega e diz: é lícito dar tributo a César ou não? Bom, uma armadilha. Se Jesus falasse: não devemos dar tributo a César, quem iria gostar eram os revoltosos, aqueles que não queriam pagar mesmo. Esses ficariam amigos de Jesus. Mas os herodianos, que aceitavam e impunha sobre o seu povo as ordens de Roma, esses ficariam chateados. Então Jesus pede uma moeda, não é isso que Jesus faz? Me dê uma moeda. E alguém coloca a mão no bolso: aqui uma moeda, mestre. E Jesus pega e olha, né, de um lado e outro, e diz assim: olha, de quem é esta moeda? E eles disseram: é de César. E Jesus dá uma resposta, meus amados, que isso me encanta. Porque Jesus fala assim: olha, então dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Não parece uma boa coisa para terminar uma briga? César fica com o que é dele, César fica contente, e Deus fica contente também. Dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Só que a pergunta de Jesus, ou a resposta de Jesus, vai na contramão de quem perguntava. E isso, meus amados, serve para nós enquanto líderes, porque muitas vezes é assim: nós somos muito ávidos para dar a resposta. Os irmãos percebem que muitas das vezes as pessoas nem sequer terminaram a pergunta e nós já temos a resposta. A pessoa começou a falar, a gente já sabe aonde ele quer chegar e já dá a resposta. Mas veja que Deus nos fez com 2 ouvidos, mas com uma boca só. Tá certo? Porque a resposta de Jesus é assim: dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César. César é dono da terra? A terra pertence a César ou pertence a Deus? Bom, a Bíblia diz que do Senhor é a terra. Tá certo? Então, se do Senhor é a terra, a resposta de Jesus está querendo dizer: olha, César não tem terra. Porque César achava que podia invadir, dominar, não é isso? Mas a terra pertence a Deus. Por exemplo, César se achava Deus. César queria ser adorado como Deus. Mas eu pergunto aos irmãos: a adoração é para César ou é para Deus? É para Deus. Então a resposta de Jesus coloca César lá no seu devido lugar, e Deus no seu lugar da onde não pode sair jamais. Então esse é o cuidado que nós como líderes devemos ter na hora de trazer talvez até uma resposta para alguém que nos faz qualquer pergunta. Mas assim, meus amados, até a guisa de introdução ainda aqui, há um chavão que graças a Deus isso vem mudando muito,
que alguém diz assim, olha, esta questão de estudo, quem estuda mais são os crentes da linha reformada. Ouviram já falar isso? Quem é presbiteriano, quem é batista, os metodistas, esse povo estuda muito. Nós pentecostais somos mais do oba-oba. E isso, meus amados, infelizmente, é uma inverdade. Mas nós temos que ter cuidado, porque talvez uma inverdade, sendo dita muitas vezes, para muitos, tem valor de verdade. Mas não é isso que ocorre na prática. Aliás, na história da igreja, a gente tem percebido que nós pentecostais somos muito afincos ao estudo. Eu estou, por exemplo, encantado, meus amados, de ver como que Deus está levantando homens e mulheres pentecostais dentro do nosso meio, com capacidade que é da gente assim abrir os lábios e se alegrar. Como que Deus está usando de pessoas até jovens. Não é diferente no mundo, mas não é diferente no Brasil. Eu não sei se os irmãos estão percebendo como que Deus está despertando as igrejas pentecostais para o ensino da palavra. Então, não vamos morder essa isca que muitas vezes eles estão dizendo. E por que eu estou dizendo isso? Nós passamos no domingo passado, na revista da escola dominical, sobre o avivamento pentecostal no mundo. E estudamos lá um dos ícones do avivamento pentecostal, Charles Finney, conhecido mais por nós por Finney, né? Veja que Finney, talvez a gente até comente alguma coisa a mais durante a manhã ou domingo a respeito dele. Ele traz assim algumas informações, e um homem pentecostal. Aliás, o pentecostalismo moderno começa através de Finney. Mas ele vai combater a questão aí da igreja reformada, principalmente o calvinismo. Ele vai dizer o seguinte: olha, me mostre pelas escrituras, veja quais são os seus argumentos, mas escutem os meus argumentos. E interessante que quando as igrejas históricas foram pesquisar o que ele escreveu, as igrejas históricas não tinham argumentos. Porque, meus amados, é interessante quando o crente pentecostal, ele tem a sua doutrina e o seu conhecimento naquilo que a igreja crê, baseado no que a Bíblia diz. Então é importantíssimo que nós, como cristãos, mormente assembleianos, nós estejamos atentos realmente o que a Bíblia diz a respeito das principais doutrinas bíblicas. Mas olha, meus amados, uma outra questão que eu até coloco aqui, eu coloco assim, que educação cristã tem por alvo, então, trazer transformação de vidas e maturidade espiritual através do ensino sadio das Escrituras. A oferta de um ensino significativo, contextualizado e bíblico, depende da importância e valor que seus líderes estão dispostos a pagar na busca incansável pela qualidade do ensino. Veja, meus amados, que assim, eu sei que nós temos um desafio muito grande, nós que ensinamos nas nossas casas, ensinamos nas nossas igrejas, nos seminários, nos ensinos de teologia, mas principalmente o ensino envolvendo a questão da parte da educação infanto-juvenil. Há uma necessidade de que os professores da escola dominical, as nossas irmãs, os nossos irmãos que lidam com os nossos filhos, e mesmo nós pais, temos que trazer um ensino bíblico para os nossos filhos,
e dentro da linha da qual a nossa igreja prega. Porque o ensinamento, ou para a criança ou para o adulto, em termos teológicos, é o mesmo. O que vai mudar vai ser a forma, o formato como eu vou repassar a informação. Mas para uma criança de 2 aninhos, eu vou pregar que só Jesus salva, na linguagem dela. Então, independente da faixa etária, o ensino tem que ser um ensino cristocêntrico. E a gente muitas vezes acha que a criança não está entendendo o que está sendo falado. Eu gosto daquela passagem da Bíblia, lá em Gênesis, que os irmãos conhecem muito bem. Quando José, o filho de Jacó, os irmãos sabem que ele é vendido para o Egito aos 17 anos de idade. Aos 30 anos, ou seja, 13 anos depois, José se torna governador do Egito. Deus manda 7 anos de grande fartura, portanto José já está com 37 anos. Após os 7 anos de fartura, começam os 7 anos de penúria, de vacas magras. Não sabemos se foi no primeiro, no segundo ano de vacas magras. Os irmãos de José, eles vêm até o Egito para comprar alimento. E os irmãos conhecem a história e sabem que quando José os vê, os reconhece, mas os irmãos não sabem. Imagine que estão falando com o governador, com Zafenate Paneia. E naquela troca toda ali de colocar o vaso, né, ou a taça de José em um dos fardos, naquele ir e vir dos seus irmãos, à terra de Canaã e retornando para o Egito, atrás de alimento, chega o momento de José se revelar para os seus irmãos. E José marca ali uma alimentação. E na hora da alimentação, quando eles estão na sala do banquete, na casa de José, quando José adentra ao local da alimentação, nós encontramos uma cena impressionante. Impressionante porque quando José ele avista os seus irmãos assentados em torno da mesa, os irmãos sabem que na época as mesas não tinham 90 centímetros de altura. As mesas eram quase que rente ao chão. E eles se assentavam no chão com as pernas para trás. Mas José, quando ele vê aquela cena, a Bíblia diz que ele sai para fora e ele vai chorar. E por que ele chora? Porque ele se lembrou da casa do seu pai. E como que era na casa do seu pai? Na casa do seu pai, assentava-se em torno da mesa, desde o pai e a mãe, mas os irmãos na ordem correta, era Rubem, Simeão, Levi, Judá, até o Benjamim. E veja, a Bíblia diz que ele sai então e chora. E isso, meus amados, é interessante, porque isso é um ensinamento na prática. José, mesmo tendo saído do Egito, ou de Canaã, melhor dizendo, para o Egito, aos 17 anos de idade, anos depois, ele não se esqueceu o que aprendeu na casa do seu pai. Entenderam? Então, meus amados, aquilo que nós ensinamos da forma correta, né, que passe anos, mas aquilo está internalizado. Um outro exemplo que nós podemos dar a respeito disso, os irmãos sabem de Moisés. Moisés foi criado por sua própria mãe, Joquebede, não é isso? Mas foi criado para servir no palácio de Faraó. Mas veja, o ensino de Joquebede foi mais profícuo do que o ensino da ciência do Egito. O que Moisés, não sabemos com que idade Moisés foi levado para a casa de Faraó. Ele foi levado, sabemos, ao ser desmamado. Era muito comum na época ser desmamado aí 5 anos de idade. Vamos usar aí um exemplo, 5 anos de idade. O que ele aprendeu até os 5 anos de idade
foi suficiente para a sua fé em Deus. A tal ponto que mesmo estudando 35 anos na escola de Faraó, os primeiros 5 anos com a mãe Joquebede, que professora por excelência, aleluia, aleluia, irmãos, aos 40 anos ele vai ver o que o seu povo está fazendo, ele vê alguém maltratando um hebreu, ele sabia de onde ele era, quem era o seu Deus, e mesmo tendo passado depois 40 anos no deserto, agora aos 80 anos, aleluia, aliás é durante esses 40 anos no deserto que possivelmente ele escreve o Salmo 90, achando que a vida do homem era 70 anos, se chegasse a 80, era enfado e canseira, mas justamente aos 80, Deus o chama para uma outra missão, e cabe a ele escrever os 5 primeiros livros da Bíblia, apenas com o ensinamento recebido por sua mãe, aleluia, irmãos, nós não podemos perder tempo com os nossos filhos. O exemplo maior que nós temos de Jesus, a Bíblia diz lá em Lucas 2,52 que Jesus crescia, né? Em sabedoria, estatura e em graça, diante de Deus e diante dos homens. Olha, interessante, meus amados, Jesus, ensinado pelo seu pai José, isso me encanta, porque você só encontra Jesus sendo chamado de filho de Maria, até o nascimento. Após o nascimento, a coisa muda. Você só vai encontrar dizendo, Jesus, filho de José. Não é este o filho do carpinteiro? Ué, não estão entre nós as suas irmãs, os seus irmãos? Não é este o filho de José? Porque cabia ao pai a missão de educar o filho mais velho. E Jesus, José educando seu filho mais velho, Jesus, né? E que privilégio, hein? Educando o próprio Filho de Deus, porque assim, meus amados, a gente acha que Jesus, quando era criança, não foi criança, quando era adolescente, também não foi adolescente. Jesus passou por todas as etapas da vida. A diferença é que em todas as etapas ele não pecou. Aleluia. Viveu sem pecado, mas o escritor aos Hebreus nos informa que ele aprendeu a obediência. Sim, aprendeu a obediência. Então, José nos dá um exemplo, né? Muito bem, meus amados, uma outra questão é educação, né? Termo muito amplo, né? E é amplo mesmo, porque educação envolve aí toda a nossa vida, envolve tudo o que pensamos sobre a vida, vai envolver a questão da educação, e assim, todo aluno, ele tem que ser humilde, né? Uma das condições para que você aprenda é a questão da humildade, e ser humilde tem que ser a característica do ser humano, até porque a palavra humano, né, que vem de humus, né? Humus, olha que coisa, da onde vem humanidade, humildade, homem. Então, a pessoa ser arrogante, ele está indo contra a sua própria característica, porque nós somos homem, portanto, por natureza, nós temos que ser humilde. E a arrogância, muitas vezes o homem prepotente, né, quando ele acha que ele sabe demais, e ele não se coloca em um patamar de aprendiz, né, ele está fadado ao fracasso, tá certo? Então, educação é esse termo muito amplo. Veja que o próprio Jesus, ele diz assim, olha, aprendei de mim, não é isso que ele fala? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus é a própria verdade.
O homem humilde é aquele que está na busca pela verdade. Nós sabemos que a verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus de Nazaré. E Jesus, mesmo sendo mestre, né? Ele diz, olha, vós me chamais de mestre, e eu sou. Mas mesmo sendo mestre, ele nos ensina a humildade, lavando os pés dos seus próprios discípulos. E os irmãos já pensaram, não tem ensinamento maior do que isso na prática, né? Do que esse na prática. Porque nós ensinamos mais com as nossas ações do que com as nossas palavras. Não tem até aquela famosa frase, segundo dizem, pertence a Francisco de Assis: pregue ou ensine o tempo todo. Se preciso for, use as palavras. Alguém até diz, chega até dizer que as nossas palavras, você escreve na areia, mas o nosso exemplo é escrito em pedras. O exemplo arrasta, as palavras podem se perder. Então, meus amados, esse termo educação abrange então toda a questão aí da nossa vida, né? Por exemplo, lá em Gênesis, vamos até abrir a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 2, irmão Gesiel, até qual horário, meu amado? Só para... Sim? Ok. Então nós vamos, veja Gênesis capítulo 2, meus amados, o versículo 15 ao 17, diz assim, ó: e tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e guardar. Ó, aqui nós vamos ver pelo menos as 4 formas de educação já presente em Gênesis capítulo 2. Olha o versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E aqui, meus amados, veja, nós temos aqui o dever. Deus dá ao homem o dever, Deus dá ao homem o direito, dá as proibições e também dá a esse homem as punições. Porque educação envolve direitos, deveres, mas envolve também as limitações, as punições. Tá certo? Então, essas 4 facetas da vida estão presentes. Quando a Bíblia fala aqui no versículo 15, ó: e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar, é o direito. Qual que era aqui o dever desse primeiro casal? O dever desse primeiro casal é guardar o jardim do Éden, lavrar. Então, educação, se envolve deveres, envolve pelo menos uma faceta da nossa vida. Nós temos deveres a ser cumpridos, mas não apenas isso, nós temos direito. Veja que o homem poderia comer de toda a árvore que estava no jardim, de toda a árvore. A regra geral, de toda a árvore. Então, direito de comer de toda a árvore. Agora, havia proibições. A proibição, mas da árvore que está no meio, dela não comerás. Então, educação envolve deveres, direito, proibições, mas tem punição também. Ao ensinarmos os nossos filhos têm que saber dos deveres, dos direitos, ele tem que saber das proibições, mas tem que saber que há punição, caso não cumpra, né? E a punição? Porque no dia em que comeres, certamente morrerás.